A gente está vendo ali mais uma história, né, de uma pessoa acometida pela Covid-19 que sentiu sequelas, que está trabalhando para melhora do seu quadro clínico, para melhora da sua saúde após a doença. E vários dados indicam, né, que resultados preliminares de uma pesquisa com pacientes recuperados de Covid-19 que foram acompanhados, né, então, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, revelam que 64% tem algum sintoma persistente 6 meses depois do início dos sintomas. Então, para a gente entender um pouquinho esse processo, a gente trouxe hoje a otorrinolaringologista, a doutora Gisele Gonzaga, para nos explicar um pouco mais sobre as sequelas do trato respiratório pós-Covid-19. Foi tema do último sábado do Viver Bem, mas devido à relevância do assunto, né, a gente mais uma vez fala sobre este assunto aqui no Câmera Mais. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Renata, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Doutora, a gente tem percebido, né, apesar de ser uma doença nova, ainda há muito que se descobrir e do que se entender relacionado à Covid-19, mas o coronavírus ele pode causar sequelas mesmo depois de curado, né, como foi o caso dessa paciente. Como foi o caso dessa paciente e como a gente tem atendido já muitos pacientes. A gente teve um ano aí, né, de pandemia e nesse ano os pacientes que ficaram em acompanhamento, a gente já consegue perceber que muitos, assim, uma grande porcentagem, nesse estudo que você falou foi 65%, mas já tem outros estudos que mostram 87%, que daqueles pacientes que no final de 6 meses apresentam pelo menos um sintoma que não sentiu antes da infecção pelo Covid e que persiste depois da doença, mesmo depois de curado. Essa seria chamada a síndrome Covid, mais conhecida como Covid persistente? É pós-Covid, a síndrome pós-Covid, exatamente. É como se fosse um prolongamento dos sintomas, na verdade, é uma situação em que há uma inflamação sistêmica difusa, né, e dependendo diretamente onde o vírus lesou, né, determinados órgãos, e ela pode ser pode acometer vários órgãos do corpo, às vezes um, às vezes mais. No início havia uma certa confusão, né, doutora, em casos de pessoas que pegaram e continuavam sentindo aqueles sintomas, de que se elas poderiam estar infectadas novamente ou se continuavam transmitindo. Então, pode ocorrer dos sintomas permanecerem por um determinado período. Isso. A fase aguda, aqueles primeiros 14 dias, o paciente, né, o mais comum, ele pode sentir febre, calafrio, dor no corpo. E esses sintomas, eles podem permanecer semelhantes até a partir de 3 semanas. A pessoa sente os mesmos sintomas, porém, ela não está mais na fase infectante, ela não transmite mais o vírus. E tem pacientes que relatam isso até 6 meses. Então, no início, realmente, os pacientes procuravam o atendimento, querendo saber se podiam voltar a trabalhar, porque ainda estavam sentindo sintomas, achavam que estava com a doença, e não. Na verdade, é uma persistência mesmo dos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns neste caso, aqueles que podem persistir? O que está se vendo muito frequentemente são pacientes cansados, pacientes que referem que não fazem mais as atividades como antes, não conseguem limpar a casa, não conseguem, às vezes até mesmo assim, atividade rotineira, trabalhar normalmente, então eles ficam cansados, às vezes tem tosse. Muitos pacientes com dor no corpo, dor nas articulações, aquela fadiga mesmo, de pessoa acordar fadigado, como se não tivesse dormido bem. Certo. E, doutora, a perda do olfato e do paladar, que chamou muito a nossa atenção neste último ano de pandemia, né? Durante um ano de pandemia, ela é um sintoma somente de Covid-19 ou pode ser de outras doenças também? Não. Antes de surgir aí o Covid, já existia esses sintomas, que é a anosmia ou a hiposmia, né? Se for a perda parcial. Outras situações que podem causar sinusite, são traumas, tanto nasal como traumas em crânio, pólipos nasais, causas alérgicas, às vezes uso de drogas, uso de cocaína também pode causar essa perda do olfato. Porém, como a gente está no momento de pandemia, é importante frisar que se você apresentar esses sintomas, a primeira coisa que tem que ser descartado é realmente o Covid. Por que o Covid causa isso em alguns pacientes, em algumas pessoas que são infectadas? A questão da perda do olfato. Paladar. Então, o Covid, ele consegue lesar diretamente o neurônio responsável por captar, né,
captar aqui o odor e levar para o cérebro, porque na verdade quem define o que é o cheiro é o nosso cérebro. Então seria ou o acometimento desse nervo diretamente e às vezes não acomete o nervo, mas faz uma reação inflamatória, um edema ali com secreção, e essa inflamação impede com que o odor penetre e chegue lá nesse nervo. Mas essa é uma sequela reversível ou pode permanecer durante toda a vida? Eu já tenho atendido aqui pacientes que referem assim, tive Covid em março, né, que foi quando começou a pandemia, e até agora não retornou o olfato. Então, assim, não tem como se dizer é permanente, porque é pouco tempo até agora, né, de pandemia. Mas então a gente vai continuar acompanhando. O que se sabe é que quanto antes a pessoa procurar o atendimento, maior a chance de reverter e isso não se tornar uma sequela permanente, né? Existe um perfil de público, doutora, que pode ficar com esta ou as demais sequelas? Um perfil que é mais incidente, permanecer com sequelas ou não? Não. Antes achava-se que seriam aqueles pacientes que ficam mais tempo internados, mas agora a gente vê que pacientes que tiveram quadro leves, às vezes não tiveram nem sintomas, apresentaram unicamente a perda de olfato e paladar, eles podem permanecer com essa sequela por mais tempo. E quais são as consequências da perda do olfato e do paladar? Isso pode trazer problemas para a saúde ou é algo que vai simplesmente atrapalhar a qualidade de vida? Porque quando a gente come, né, quando a gente está ali aproveitando deste momento de uma refeição, saborear, sentir os diferentes sabores, os cheiros, é algo que faz a diferença, doutora. Então, é só uma questão de qualidade de vida ou pode prejudicar a nossa saúde? Além de estar relacionado realmente à qualidade de vida, porque quem não sente o cheiro, consequentemente pode não sentir o sabor, e isso pode levar a quadros de depressão, quadros de ansiedade, né? Como se você perde realmente o prazer. E também existem riscos de você inalar, por exemplo, algum gás e não perceber porque você não está sentindo o cheiro, ou de você comer alguma comida estragada, alguma coisa que possa ser tóxico, e isso pode levar a problemas realmente de saúde. E uma coisa que eu acho bastante interessante justamente da nossa atividade profissional é que a gente aprende a cada tema que a gente discute. No último sábado, quando a gente falou sobre este assunto, a doutora mencionou que há alguns casos de pessoas que elas podem até não perder o olfato e o paladar, mas tem uma certa confusão na identificação de cheiros, né? A exemplo de pessoas que trocam o cheiro, sentem cheiro de carne com cheiro de água oxigenada ou comida com gosto de gasolina. Isso ocorre em alguns pacientes, né, doutora? Ocorre, está ocorrendo agora com muita frequência. Na verdade, são pacientes que perderam por um momento e aí na fase de recuperação desse olfato é como se ocorresse uma distorção. Existem receptores, né, responsáveis por detectar cada tipo de odor e é como se o nervo ele se conectasse num receptor errado. Os pacientes agora eles estão falando que preferem, que acham melhor ficar sem sentir o cheiro do que sentir o tempo todo esse cheiro desagradável, porque na verdade tem gente que não está conseguindo comer, tem gente que vai comer e vomita. Então, assim, vários pacientes já me relataram, doutora, eu preferia estar antes sem o cheiro do que estar como agora, com esse cheiro distorcido mesmo. Isso pode até influenciar diretamente na qualidade da alimentação dessas pessoas, né, doutora? Com certeza. Ainda mais que a gente está vendo que está muito relacionado a alimentos que contenham proteína, né? Que é, assim, um dos principais elementos da nossa alimentação. E eu já peguei pacientes dizendo, doutora, tem um mês que eu só como fruta. A única coisa que eu não sinto cheiro ruim é quando eu como pipoca. E já pensou? A pessoa se alimentar só de pipoca, né? Não tem como. Situação Mas difícil. é assim, importante falar que tem tratamento e quanto antes a pessoa procurar o atendimento especializado, a chance de reverter isso é maior. Este tratamento inclui, inclusive, alguns exercícios, né? Eu vi a doutora realizando alguns exercícios no Instagram, porque isso é uma atividade diária, como se você estivesse malhando um músculo, por exemplo. É um treinamento, é uma espécie de reabilitação olfatória que
que você vai expor, né, os teus sentidos ali a determinadas substâncias. São substâncias específicas, não é qualquer coisa que eu vou colocar aqui e vou cheirar. E aí, cada substância vai estimular determinada parte do nervo olfatório. E dessa forma, é como se o nosso cérebro tivesse ali perdido, não soubesse mais reconhecer os odores, e a gente vai estimulando para ensinar novamente. Além desse treinamento olfatório, que é muito, muito importante, existem casos, né, dependendo da avaliação individual de cada paciente, que a gente pode iniciar medicamentos até de uma forma de otimizar essa recuperação do olfato. Além da perda do olfato e do paladar, há pacientes que estão relatando a perda da audição, não é, doutora? Exato. Então, a mesma célula presente aqui no epitélio respiratório em que o Covid ataca, ela existe na parte interna do ouvido, lá na cóclea, que é responsável pela transformação aqui do impulso que chega na audição. E o vírus, ele consegue lesar também essas células, causando um tipo de perda auditiva súbita. O paciente, de uma hora para outra, acorda, percebe que não está ouvindo os sons, e ele pode começar também a apresentar um zumbido, que é um barulho constante aqui no ouvido. E isso é um sinal de alarme, porque essas perdas auditivas súbitas, elas precisam, assim, de um tratamento de urgência, porque se não for feito imediatamente, essa sequela pode ficar permanente. Quer deixar mais algum recado aqui para o nosso telespectador, doutora, aproveitar o espaço? Importante é falar não apenas nessa questão de perda de olfato, de paladar, mas que, assim, se você teve Covid, você continua tendo algum desconforto, dificuldade até para respirar, cansaço, que você procure. Não no início a gente falava que talvez pudesse ser o psicológico, né, a questão toda emocional, mas não. Existe um quadro ali inflamatório que a gente tem e deve fazer um tratamento para melhorar e para aliviar, né, as queixas do paciente. Vamos aproveitar e deixar suas redes sociais, doutora, para o pessoal de casa te acompanhar. Vai aparecer lá, né? Então, você de casa, olha só, tá aí o Instagram da doutora Gisele, tá? Ela que tem abordado outros temas no Instagram. E quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu, doutora? Obrigada. Renata, eu que agradeço. Se você perdeu este tema, ele está disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV, lá na playlist da Viver Bem. Então, espero que vocês de casa tenham gostado. Este foi o quadro Viver Bem.